Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Olhem para mim, por favor. Quando nós conversamos com alguém da mesma fé, até mesmo quando nós atendemos alguém, normalmente a gente fala do que nós esperamos de Deus. As pessoas dizem: olha, eu espero que Deus me batize com o Espírito Santo. Outros que dizem: olha, eu espero que Deus transforme a minha família, eu espero que Deus abençoe a minha vida profissional. Eu tenho certeza que todos nós esperamos muitas coisas de quem? De Deus. A começar pela salvação da nossa alma e por todos os outros objetivos. Mas dificilmente você ouve alguém falando do que Deus espera dela. Dificilmente alguém nos procura para atendimento, para dizer assim: olha, pastor, eu vim aqui hoje porque eu estou preocupado, eu quero saber o que Deus espera de mim. Porque normalmente as pessoas pensam apenas no que Deus espera, aliás, do que ela espera de Deus, e nunca, ou quase nunca, do que Deus espera dela. Se você for colocar na balança, quantas vezes você pediu algo para Deus, e quantas vezes você falou para Deus pedir algo para você, qual das duas você acha que você levou mais tempo fazendo? E aqui, depois de Deus ter tirado o povo do Egito, depois de Deus ter levado o povo ao deserto, dado a eles os 10 mandamentos, Deus aqui nesses 2 versículos resume o que Ele espera de nós. Mas antes de nós falarmos sobre o que Deus espera de nós, eu quero que você primeiro entenda o porquê que Deus espera isso. Por que Deus pede isso de nós? Você tem que entender que um relacionamento entre duas pessoas, ele não existe se não houver participação das duas partes. Não existe, por exemplo, um casamento em que só uma das pessoas ama, só uma das pessoas se sacrifica, só uma das pessoas respeita. Não existe relacionamento em que só uma pessoa faz algo. O relacionamento existe quando ambas as partes fazem algo. E o que Deus quer para conosco, o que Deus propõe para nós é um relacionamento. Relacionamento de pai para com filho, relacionamento de senhor para com servo. E num relacionamento não pode haver a participação só dele. Se eu quero um relacionamento com Deus, se eu quero ter uma vida com Deus, eu não posso viver apenas pensando no que Ele pode fazer por mim. Eu também tenho que me perguntar: o que eu posso fazer por Ele? Eu não posso apenas chegar na igreja e pensar apenas no que Deus vai fazer na minha vida. Eu tenho que pensar também o que eu vou fazer por Ele, tendo em vista tantas coisas que Ele já fez por mim, tendo em vista o mais importante que Ele fez por mim, me aceitar. O que eu posso fazer por Ele? Então, por isso, quando se pensa em relacionamento, se pensa em sacrifício de ambas as partes. E é exatamente por isso que Deus pede também algo para nós, porque Ele quer ver esse relacionamento. Isso começou já desde a criação do homem. Lá no paraíso, Deus, quando criou Adão e Eva, deu a eles tudo, mostrou a eles o paraíso e disse: olha, vocês podem desfrutar de quê? De tudo. Mas há esta árvore aqui que eu quero que vocês não toquem. Ou seja, Deus deixou bem claro o que esperava deles: o temor, a consideração, o respeito que eles deviam mostrar, não tocando aonde? Naquela árvore. Mas infelizmente eles não foram capazes de fazer a única coisa que Deus esperava deles. Então, por isso, não tinha outra opção para Deus a não ser expulsá-los do paraíso, porque não há relacionamento enquanto não houver
participação das duas partes. Enquanto eles faziam o que Deus esperava e temia a Deus, não tocando naquela árvore, Deus, diz a Bíblia, que passeava com eles todas as tardes no paraíso. Havia relacionamento, havia comunhão, mas a partir do momento em que eles deixaram de fazer o que Deus esperava, não houve mais comunhão. E essa é a razão do porquê muitas pessoas estão dentro da igreja, conhecem a Bíblia, estão na igreja há anos, mas elas não têm comunhão com Deus, elas não têm vida com Deus. Por quê? Porque elas não têm praticado o mínimo que Deus espera delas. Amém? Então, agora que você sabe o porquê que Deus pede, ou o porquê que Deus espera isso, vamos ver aqui o que Deus espera. No versículo 12, ele diz, a palavra de Deus diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão o quê? Faz assim com o dedinho: temas ao Senhor teu Deus, e depois, andes em todos os seus caminhos, e terceiro, ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Olha só, ele resume em 3 coisas. Tudo que Deus espera de nós é resumido aqui em 3 coisas. E a primeira delas qual é? Temor. Porque o temor é a base. Porque Ele não quer que você faça as outras coisas se não houver temor. O temor a Deus, no nosso idioma, no português, a palavra temor, ela tem dois significados diferentes. Tanto pode significar medo, como também respeito. Embora a gente vê que no passado, os homens de Deus do passado, você vê que eles tinham medo. Você vê que quando eles tinham uma visão de Deus, eles viravam o rosto, como aconteceu com Jacó naquela noite que ele teve um sonho, que ele viu a Deus, ele temeu morrer, porque ele teve medo de ser morto, porque sendo ele pecador, ter visto a Deus era suficiente para ele ser morto. Então havia um temor, mas eu procuro ver a palavra temor de uma outra forma, porque eu não acredito que Deus, Ele queira que nós venhamos ter medo dEle, porque você que é pai ou mãe, você, por exemplo, não gostaria que o seu filho te obedecesse por medo, mas por causa do quê? Do respeito que ele tem por você. Então, eu procuro ver o temor dessa forma, como um respeito profundo às coisas de Deus. E é exatamente isso que a gente vê, por exemplo, quando Deus fala de Jó. Lá no livro de Jó, quando o diabo se apresentou perante Deus, Deus falou para ele: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então a gente vê que o temor a Deus é visto na integridade, na retidão e no se desviar do quê? Do mal. Quando a pessoa se desvia do mal é porque ela teme a Deus, ainda que ninguém veja, como foi o caso de José. A mulher de Potifar, o seu patrão, vivia seduzindo ele. Você deve estar acompanhando a novela de Gênesis, então você vai observar isso mais à frente, que ela queria de todas as maneiras que ele se prostituísse com ela, e houve um momento em que ela o agarrou, e ele fugiu das mãos dela dizendo: como eu cometeria tamanho pecado contra Deus? Ele sabia que de repente, se ele adulterasse com aquela mulher, ninguém saberia, talvez ele nunca fosse descoberto, mas o seu temor fazia ele entender que Deus estava vendo. É a falta de temor que faz com que a pessoa peque. Porque, por exemplo, há muitas pessoas que ela esconde o vício do marido, da esposa, ela esconde um pecado das demais pessoas da igreja. Quantas pessoas, por exemplo, que já aconteceu da gente passar pela rua e encontrar a pessoa, de repente está ela com um cigarro na mão, e ela, quando vê o pastor, quando vê alguém da igreja, esconde o cigarro. Por quê? Ela teme a quem? Ao homem. Ela está mais preocupada com o que o pastor vai pensar dela,
está mais preocupado com o que as pessoas da igreja vão pensar dela do que propriamente Deus que está vendo. Ela está mais preocupada, às vezes há pessoas que, principalmente homens, que às vezes fumam e depois vai lá, passa um cheirinho na boca para a esposa não descobrir, aí a esposa acha uma bituca de cigarro lá na casa, de quem é isso aqui? Não sou eu. Quer dizer, esconde da esposa, mas quando a pessoa teme a Deus, ela pensa o seguinte: do que vai adiantar eu esconder dos homens, se Deus está vendo? Então o temor a Deus faz a pessoa fugir, se desviar do pecado. E não só, o temor leva a pessoa a ter atitudes em relação a Deus de várias formas, inclusive até nas coisas de Deus. Eu estava falando aqui para as pessoas hoje de manhã, às vezes até no tratamento que ela tem com as pessoas da igreja. Você vê que tem gente que às vezes ela fala com um obreiro, fala com um pastor, com uma falta de temor, porque ela não vê, a falta de temor faz com que ela não veja que Deus instituiu aquela pessoa, colocou aquela pessoa ali para cuidar dela. Mas quem teme a Deus até tem consideração com as autoridades que Deus instituiu, tem consideração com a casa de Deus. Às vezes a Santa Ceia, e as pessoas pegam o cálice da Santa Ceia, que ela participou da Santa Ceia, e deixa no chão, deixa em cima da cadeira, pega votos e não cumpre, ou coloca envelope vazio no altar, promete para Deus uma coisa e não faz. Isso tudo demonstra falta de quê? Temor. No passado, pessoal, as pessoas preferiam morrer do que quebrar um voto com quem? Com Deus. Entende isso não? Em todos os sentidos. Às vezes no tempo, no chegar mais cedo na reunião, em sentar, em você procurar chegar 5 minutos mais cedo, para você sentar, ouvir, fazer uma oração, e não chegar atrasado, batendo a porta, passando pelo corredor. Você vê que essas são coisas que demonstram falta de quê? De temor, falta de temor, falta de consideração. Então, a primeira coisa que Deus pediu, ou que Deus espera, é o quê? Temor. Segundo, que andes em todos os seus caminhos. Ora, quando Deus fala em andar no caminho dele, eu me lembro logo daqueles que a Bíblia fala que andavam com Deus, como o caso de Noé, o caso de Enoque, e pessoas que viviam num mundo tão ruim ou até pior do que o nosso. Por exemplo, no caso de Noé, o mundo em que ele vivia, os dias em que ele vivia, as pessoas eram tão corruptas, eram tão pecadoras, que Deus chegou ao ponto de fazer o dilúvio para matar todos eles. Então, quando a pessoa anda nos caminhos de Deus, não importa se ela trabalha no meio de incrédulos, não importa se ela vive no meio de pessoas que não servem a Deus, lá no meio dessas pessoas, ela sabe viver no caminho de quem? De Deus, que é o caminho da renúncia, que é o caminho da santidade, que é o caminho como disse o Senhor Jesus, que nós devemos nos esforçar para passar pela porta estreita, e ele diz: porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, o caminho da perdição é aquele caminho que a pessoa faz o que ela quer, ela mente, ela se prostitui, ela faz o que ela quer, o que a sua carne quer. O caminho de Deus é o caminho da renúncia. O caminho de Deus é aquele caminho que a pessoa diz: eu não vou fazer isso porque isso não agrada a Deus, eu não vou frequentar esse lugar porque esse lugar esse lugar não condiz com a pessoa de Deus que eu sou. Então ela anda no caminho de quem? No caminho de Deus. Amém? E por fim, ele termina dizendo: que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E aqui você observa que, enquanto os 2 primeiros requisitos foram itens isolados, tema, ande no caminho, aqui ele coloca 2 itens juntos: ame e sirva. E por que juntos? Pelo simples fato de que uma pessoa pode até servir alguém sem amor, mas é impossível ela amar e não servir. O que eu quero dizer com isso? Olhe para mim, por favor. Uma pessoa pode servir a Deus sem amor,
Por exemplo, eu poderia estar aqui fazendo este culto, servindo a Deus por uma obrigação, ou por uma profissão. Eu aprendi a pregar, eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a interpretar a Bíblia e chegar aqui e sem nenhum amor para com Deus ou para com as almas de vocês, chegar aqui e fazer uma bela reunião. Então eu posso fazer algo para Deus sem amor. Não está escrito lá que a igreja de Éfeso, no Apocalipse capítulo 2, fala que eles faziam obras numerosas, cada vez maiores, mas que Deus chamou a atenção deles, que lhes faltava o primeiro amor? Então eles faziam obras até mais do que as outras igrejas, mas faltava o quê? O amor. Então uma pessoa pode fazer as coisas de Deus sem amor. Ela pode vir à igreja sem o amor a Deus, ela pode devolver o dízimo sem o amor a Deus, ela pode fazer muitas coisas sem amar a Deus. Mas uma coisa é impossível, é a pessoa amar e não servir. É impossível uma pessoa dizer que ama a Deus e não servi-lo. Porque quando a pessoa ama, ela fica inquieta, ela quer fazer alguma coisa para expressar esse amor. Você que é casado, você sabe disso. Você que, por exemplo, ama uma pessoa, você que ama os seus filhos, você quer servi-lo, sustentando eles, educando eles, você quer fazer de tudo para eles terem um futuro melhor. Você ama o seu marido, a sua esposa, você quer dar à sua esposa uma vida mais confortável, você quer dar ao seu marido uma roupa bem passada, uma comida que o alimente. É impossível a pessoa dizer que ama alguém e não fizer o quê? Nada. Então, quando a pessoa ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o entendimento, como Jesus fala no grande mandamento, ela quer servir a Deus, ela quer fazer algo que agrade a Deus, ela tem sempre dentro dela o desejo: meu Deus, o que eu posso fazer para te servir? Porque eu te amo, eu quero fazer a tua vontade, eu não estou aqui na igreja apenas para ser servido, eu quero te servir. Amém? Então a pessoa serve a Ele. E quando eu falo servir a Deus, eu não estou falando apenas ser pastor ou ser obreiro, ou você ser um evangelista. Não, você servir a Deus é você estar à disposição da vontade dEle no que for preciso. No que for preciso, seja em casa, seja no trabalho, quando você fala de Jesus para alguém, quando você ajuda o seu próximo, quando você pega uma sujeira no chão da igreja e coloca na lata do lixo, nas coisas simples, desde as coisas mais simples às coisas mais importantes, como ganhar almas. Tudo isso que você faz, você está servindo a quem? A Deus. E aí você está expressando o quanto você o ama. Amém? Então, o que Deus Ele espera de nós não é nada que a gente não possa fazer. Temer a Deus, andar nos seus caminhos e amar e servi-lo de todo o coração, com toda a alma. Amém? E para finalizar, vem a pergunta: e qual é a razão disso? Por que Deus Ele está exigindo isso? Ele termina dizendo, versículo 13: que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, quando Ele pede que a gente teme a Ele, olhem para mim, por favor. Quando Ele pede que a gente ande nos caminhos dEle, que a gente o ame e o sirva de todo o nosso coração, tudo isso Ele está fazendo para o nosso bem, para o nosso próprio bem. Quando você pede a um filho seu que te obedeça, que te respeite, é porque você sabe que para que você possa ajudá-lo, ele tem que te respeitar, ele tem que te obedecer. E Deus está pedindo isso para nós, porque Ele quer o nosso bem. Ele não quer ver você sofrendo pela falta de temor. Ele não quer ver você andando em caminhos que vão te decepcionar, quando você deveria andar no caminho de Deus. E Ele quer ver você amando a Ele de todo o seu coração, com todas as suas forças, porque quando você ama qualquer pessoa mais do que ama Ele, você sofre. Qualquer pessoa ou qualquer coisa que você ame mais do que a Deus vai fazer você sofrer. Não esqueça disso. Se você ama mais uma pessoa do que a Deus, você pode ter certeza, um dia você pode se decepcionar. Quantas pessoas perderam um filho e elas perderam a razão de viver? Quantas pessoas perderam o emprego, caíram numa depressão, nunca mais foram as mesmas?
porque amavam alguém, amavam algo mais do que a Deus. Quando você ama Deus, você pode perder qualquer pessoa, você pode perder coisa, mas quando você ama Ele mais do que todas as coisas, o amor dele preenche qualquer perda neste mundo. Amém? Então Deus, Ele pede essas coisas para nós, para o nosso bem, como um pai que deseja o bem dos seus filhos. Amém, pessoal? Então faça essa reflexão, e a partir de hoje, se você reconhece que vinha falhando, se você reconhece que não temia Deus como deveria temer, se você reconhece que não tem andado nos caminhos de Deus como deveria andar, e não tem amado Ele o suficiente, ou servido a Ele como deveria, Deus está mostrando para você mais uma vez que o que Ele quer que você faça é para o seu bem. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.